Uma história de amor, de aventura e de magia. Só tem a ver com quem já foi criança um dia. Fala, meus fellas, tô trazendo aí mais um flop pra vocês. Hoje eu vou falando das HQs preferidas aqui do canal do pai, que é o Invencível, o Intancável. Bom, pra fazer isso eu peguei aqui um caderno, né? Eu anotei umas coisas aqui pra não me perder também no vídeo. Algumas anotações importantes sobre a HQ do Invencível. Então, começando, antes de mais nada, né? A HQ do Invencível, ela tem cerca de 144 edições. Ela começou lá em meados de 2003. 2003, o mesmo ano que teve a HQ lá do Superman comunista. Inclusive, na própria HQ do Invencível tem uma referência, né? Um figurante lá com a camisa do Superman comunista. Informação meio bosta, mas eu quis compartilhar. E essa HQ, ela termina em meados de 2018, se não me engano, com 144 edições no total. Então, assim, eu ficava pensando, né? A HQ do Invencível, eu pensava que era longa pra caralho. Na primeira vez que eu li, eu pensava que não tinha fim assim. Mas pensando bem, os arcos não são tão grandes assim. Na verdade, a HQ é bem pequena, digamos assim. Só que se você parar pra ler, você passa um tempo. Porque são muitos arcos, né? É parecido muito com o anime. Já me perguntaram uma vez se eu gostava mais do Invencível do que o The Boys. E, cara, assim, ambos eles fizeram adaptações na Prime, né? É um dos queridinhos aí da Prime. No caso, The Boys foi live action e do Invencível foi tipo um anime, né? Uma animação. Cara, eu prefiro o Invencível, certo? É uma das minhas HQs preferidas. Não é à toa que eles gostam de falar, né? Que é a melhor HQ de super-herói da história. Eles nunca tiveram reboot. É que nem Dragon Ball, é igual Naruto. É uma história só e foda-se. Não tem coisa nova, não. Não tem negócio de reboot. Gostei muito de ler. Quando eu li pela primeira vez, eu lembro que eu tava na missão dos Mormons, né? Eu fui missionário dos Mormons. Eu li na missão e eu gostei muito da HQ e o que fez eu querer comprar, né? Então, o Invencível, cara, ele é muito legal porque, assim, é muito difícil falar tudo num vídeo porque fica muito longo. Eu tento resumir, mas a ideia que eu quero passar é que, assim, o legal do Invencível é que as coisas, elas se conectam na HQ. Por exemplo, uma coisa aconteceu aqui, certo? Uma história e você pensa que não vai dar em nada. E aí, na edição 26 vai aparecer aquele negócio que aparece na edição 8. Então as coisas se conectam muito. Então, no início, os vilões, alguns que eles são apresentados primeiramente, eles não parecem serem uma ameaça, né? Parece um dia comum na vida de super-herói do Mark Grayson, né? O protagonista. Mas, depois eles viram ameaças, assim, mais poderosas, né? Então, vamos lá, anotando umas coisas aqui, né? Vamos ver aqui. Beleza, então eu vou fazer assim. Eu vou contar pra vocês nesse vídeo aqui o primeiro arco do Invencível. Muita gente divide diferente os arcos, mas eu quis dividir até a luta final contra o Omni-Man. Então o meu primeiro arco vai ser esse. Então vai das edições 1 até o volume 13, certo? Que tem a luta final lá com o Omni-Man. Então, antes de mais nada, né, o criador antes de começar a história, né, o criador do Invencível é um cara chamado Robert T. Kirkman, um gordo fudido, que eu admiro muito ele, certo? Eu não falo assim por preconceito, até porque eu sou gordo também, mas porque o cara, ele é insistente, a história dele é muito massa. Porque assim, o Invencível, ele não é uma HQ nem da Marvel, nem da DC, ele veio da Image Comics, que é uma editora não muito conhecida, ficou depois com o tempo. E a Image Comics, foi famosa por publicar aquela HQ The Walking Dead. Muita gente não sabia, mas não é só uma série. A série veio de um HQ. The Walking Dead no início foi um HQ. E se não me engano, esse Robert Kirkman, ele fez parte do The Walking Dead. Parece que ele criou em alguma coisa também, se não me engano. E a Image Comics estava a fim de ter um HQ, porque eles faziam HQ de vários temas, né? Sei lá, pirata, zumbi, monstro. Mas não tinha um HQ de super-herói. Então eles estavam querendo uma coisa sobre super-heroes, né? Pra,
enfim, tem uma coisa da Image Comics, né? E aí apareceu Invencível, não é à toa que o I de Invencível lembra o I do Image Comics, tal, a logo e tal, enfim. E no começo o Robert Kirkman ele queria apresentar o Science Dog, que foi um personagem que ele criou, que não deu certo, mas só que mais tarde o Science Dog ele aparece na HQ do Invencível como o personagem de quadrinhos favorito do Mark Grayson, que é o protagonista. Então, assim, eu gosto muito da história, da insistência dele, porque ele apresentava muita coisa foi recusada, o pessoal falava que ele não tinha talento, que não adiantava. E ele não sabia desenhar bem, os desenhos dele eram meio merda. Então ele se juntou com um cara lá pra ajudar ele, pra fazer junto o Invencível. E assim, o começo da HQ, a arte é bem simples, mas depois, com o tempo, vai melhorando a arte, muito mais. Mas assim, independente da arte, você gostar ou não da arte, eu pelo menos gosto, né? Mesmo ela estando bem simples, mesmo a arte estando diferenciada, assim, a história é muito boa, cara. É por isso que Invencível é uma das minhas HQs favoritas, porque o Robert Kirkman, ele mostrou que mesmo não tendo talento para algumas coisas na HQ, mesmo não tendo experiência nenhuma em fazer HQ, história em quadrinho, o cara insistiu porque amava quadrinhos, ele tinha paixão desde criança e ele sonhava ter um quadrinho próprio. E qual era o talento do cara? Escrever, porra. Então ele começou a fazer uma história foda pra cacete. A história e o roteiro do Invencível é tão bom, cara, que os diálogos da série e da HQ são bem semelhantes. Se você for ler a HQ e for ver a série naquela luta final do Omni-Man com o Mark, é muito top. Então, assim, eles adaptam algumas coisas, né, para os tempos de hoje. Por exemplo, a Amber, a primeira namorada do Mark Grayson, na HQ ela é loura, né? Não tinha tanta cultura woke naquela época, né, 2003. Hoje foi adaptada por uma moça morena, né, na série. Enfim, então eles adaptam algumas coisas, mudam as coisas aqui e ali, mas não é tanta coisa, né? Ainda é muito fiel à HQ. Então vamos lá, as coisas que eu anotei aqui. A história começa logo com o Mark Grace dando aquela boa e velha cagada. Ele tá lendo seu Science Dog, né? A mãe dele bate na porta, interrompendo a bosta dele. E o Mark Grayson, resumindo, ele é um aluno colegial. Ele lembra muito o Peter Parker. Ele tem um melhor amigo dele, o William. Uma diferença do William na HQ pra série é que na HQ demora muito pra ele falar que ele é gay, né? Pra ele se descobrir. No começo todo mundo pensa que ele é hétero. E isso não tem na série. Na série ele já começa gay logo, né? Então a diferença da série pra HQ é mais as ordens das coisas. Na série eles apressam muita coisa antes e na HQ vai demorando um pouco mais. Então essa seria a diferença assim principal. E vamos lá. Então tem alguns nomes aqui de vilões que aparecem desses volumes 1 ao 13 que eu gostaria de compartilhar. Eu acho que eu já falei aqui, os vilões, eles no começo não aparecem tão ameaça no início, mas depois eles vão fazer parte importante nos outros arcos, nas outras sagas. Tem um que é um vilão de pedra lá, que eu me esqueci o nome dele, que, como eu falei, mais tarde o criador, o Mark não, esqueci o nome do viado do criador, enfim, foda-se. Ele cria um arco todo só pra ele. Aí ele é tipo esse vilão de pedra, ele é tipo uma cópia do Coisa, do Quarteto Fantástico. Aí também um elefante, que é a paródia do Rhino. Também tem a Liga Lagarto, que é muito da hora, muito top. Tem um arco que é dos Marks dos outros universos, que é muito top também, eles aparecem lá. E no começo eles, como eu disse, não aparentam ameaça, eles são facilmente derrotados pela Eve e pelo Mark. Então, beleza. Então eu anotei aqui alguns pontos, né? E eu vou tentar resumir eles. Então, uma das coisas importantes é que logo no começo, o Invencível, quando ele vai vestir aquele traje, ele primeiro veste um traje laranja, que mais tarde ele vai ser o traje do Battleproof, que é um outro herói que aparece em seguida, depois no segundo arco. Invencível. Ele pega uma coisa assim que a gente pensa que é besteira, mas o cara mostrou que ele sabe fazer um bom roteiro, né? Ele usa as informações
que estão colocadas ali, e elas vão ter uma explicação, ou elas vão ser utilizadas no final, e você vai ficar, caralho, foi bem escrito isso aí, né? Não são coisas que só são jogadas e pronto. E aí, essa armadura do Battleproof, depois é dada por Battleproof, obviamente, e uma curiosidade interessante é que o Invencível já usou o uniforme dele, e mais tarde, em um arco, né, dando logo um spoiler, o Mark ele fica fora da Terra para um outro arco e fica sem Invencível. Então quem fica no lugar dele para ser Invencível é o Battleproof. E aí ele usa a roupa do Mark. E aí tem tipo uma cena de inclusão social, né, que é o Invencível negro, né, que no caso é o Battleproof, que ele tá sendo invencível por um tempo. Então beleza. Na história também do volume 1 ao 13 tem a primeira mentira do Omni-Man, que a gente já começa a ver naquela história de que eles querem fazer uma utopia no universo, que eles querem ir de planeta em planeta. E o Mark escuta isso pela primeira vez quando é criança, ele não dá muita bola porque ele é um garoto, e ele só quer saber se ele vai ganhar os poderes dele. E aí mais tarde a gente descobre, né, a segunda mentira do Omni-Man, que na verdade não é porra nenhuma. Na verdade eles querem trazer um império na galáxia, obrigando as pessoas a aceitarem lá as propostas deles, e se eles recuarem, vão ser dominados e exterminados. Se não me engano, é que faz tempo que eu não li a HQ do Invencível, que são vários volumes, né? Mas se não me engano, acho que tem outras versões mais da história do planeta Viltron, que eles vão detalhando cada vez mais e mais. É muito interessante. Por isso que um dos meus arcos preferidos do Invencível é a da Guerra Viltrumita, que é quando o Mark, só os heróis foda, o Omni-Man, mais tarde, o Alan the Alien, e outros aí que eu não vou dar spoiler agora, né, que fazem parte importante da Guerra Viltrumita. Enfim. Então a gente tem essa visão já de que, logo no começo do arco, que os Viltrumitas são uma das raças mais poderosas da galáxia, do universo. Também somos apresentados o Alan the Alien, que na minha opinião é o personagem mais foda que tem, não só do Invencível, mas eu acho que da cultura pop dos quadrinhos. Ele é muito foda. Eu posso falar um pouco mais dele depois, mas resumindo, ele trabalha na colisão de planetas, ele é tipo um agente, e ele vai de planeta em planeta tentando impedir que os Viltrumitas dominem o universo. Então a colisão de planetas, na verdade, passou a existir, segundo o próprio Alan dele, por causa dos Viltrumitas. Eles querem trazer ordem à galáxia e paz no universo, diferente dos Viltrumitas que querem guerra, destruição e um império. E o Allen dele foi uma das vítimas, né? Ele é um Unopaniano da raça dele, e agora ele quer salvar a vida das outras pessoas para que não aconteça o mesmo que aconteceu com ele, né? E aí também temos os irmãos Maulers, que são dois gêmeos, que a história deles é genial, porque um é clone do outro, mas a gente não sabe quem, e eles possuem a mesma memória do original. Então eles acham fielmente que eles são o original. Só que a gente não sabe quem veio primeiro ou quem veio depois. E essa briga fica continuando, né? São eles também que trazem de volta o Imortal, reconectam a cabeça dele ao corpo. Acho que também na série acontece assim. Algumas coisas da série e do filme são diferentes, né? Falando logo da série, eu gostei muito, porque assim, se me perguntasse por que eu gosto mais do Invencível do que o The Boys, é porque o The Boys é muita conversa, muito diálogo, e não tem tanta ação assim. A série do The Boys até que tem bastante ação e tal, só, na verdade tem mais putaria, né? E no caso do Invencível, não. No caso do Invencível, a HQ é pancadaria, o desenho é mais pancadaria ainda com o gore, que fica melhor ainda. É um tempo bem mais adulto. E, cara, muito sangue. Aquela cena lá quando o Omni-Man mata todos os Guardiões do Globo não tem na HQ. Na verdade é bem rápido na HQ, só mostra eles mortos lá. Não mostra a cena em si dele fatiando os caras. Essa cena é muito foda. E a luta final também do Invencível contra o Omni-Man é muito melhor do que da HQ, né? A da HQ ainda é muito boa, mas na série eles conseguiram adaptar bem. E tem alguns casos que a luta na HQ consegue ser melhor do que a série, né? Depois eu cito alguns desses exemplos. Aí também temos o Teen Team, que é uma paródia também dos Jovens Titãs, né? Os Teen Titans, que é composto pelo Robô, a Atom Eve, quando ele conhece a Atom Eve pela primeira vez, o Robô, que é um dos personagens fantásticos também. No final ele vai ser muito importante no último arco. Depois eu falo mais sobre isso nos outros vídeos. Também tem a Duplicate, que tem o poder de se multiplicar. E o Rex, que no começo você pensa que ele é babaca, mas depois que você vê um spin-off da história de origem dele, e você começa a entender por que ele é assim,
E também no final ele vira herói, né? Ele faz um ato heróico. Acho que muita gente já sabe, né? Pra quem acompanha, já acompanhou as 3, se não me engano são 3, né? 3 temporadas de Invencível que a Prime já lançou. Você entende por quê que ele vira herói. E eu gosto muito dele também. Os personagens são muito bons, são muito bem escritos. Cara, Invencível é uma série foda, velho. Se você quer começar uma série de quadrinho e assistir também o desenho, live action, não, ou adaptação, né? Cara, é muito bom. Eu recomendo muito. O professor do Mark que dá a ideia do nome, Invencível. E tem um outro professor no começo, que também é vilão, que ele cria a ideia de transformar todos os alunos em bomba. E depois aparece um zumbi lá e muita merda vai acontecendo, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. E muitas coisas estarem conectadas no decorrer dos volumes. Quando o Mark ganha os poderes dele, ele descobre isso quando vai jogar o lixo, e quando ele rebola a sacola, ele usa mais força do que deveria. E diferente do Omni-Man, né, ele não cresce com os poderes precocemente, ele só com os 17 anos que ele ganha os seus poderes. E a gente pensa, ele só jogou um lixo, né? E aí mais tarde, nos quadrinhos, esse lixo chega num cara lá de Londres e ele leva um susto, né? De onde veio esse lixo? Aí ele começa a achar que veio do céu. E isso vai se repetindo, cara. Depois, quando aparece de novo Londres, em algum lugar em Londres, eles viram um culto das coisas que vão caindo do céu. Primeiro é o lixo, aí depois o Mark joga o papel de formatura quando ele vai pra faculdade, né? Quando ele terminar a escola. E por aí vai. Enfim, o cara escreve quadrinho top. Tipo, ele mostrou que não tinha talento pra desenhar e não tinha muito talento com quadrinhos em geral, mas ele tinha talento de fazer histórias. Se você ler o Invencível, você não vai se arrepender. Ele não é um HQ chata e lenta. Na verdade, é muito rápido e muito dinâmico. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, como muita coisa acontece ao mesmo tempo, é muito difícil de dividir o Invencível em arcos, né? Porque tem uma coisa que acontece aqui, que depois vai acontecer no segundo ou no terceiro arco, e aí você vai conectando e você acaba falando muita coisa ao mesmo tempo. Então é muito difícil de dividir o Invencível em partes. Porque você nem presta atenção e você já leu vários volumes do quadrinho. O Will, que é melhor amigo do Mark, ele não gosta de ser chamado de Bill. Ele tem essa frescura. Como eu já falei, ele não começa sendo logo gay igual na série. Mas você vai percebendo que ele é meio viado assim, porque ele pede pro Mark voar com ele, isso é bem estranho. Tem o Art, que é o amigo do Omni-Man, que o Omni-Man achava que ele era uma boa pessoa, ele fica até triste. E o Art, apesar de ser só o cara que faz as roupas dos super-heróis, como se fosse tipo, sei lá, aquele alfaiate de super-herói. Me esqueci, foda-se. Essa é importante, porque o Art, ele vai ser importante no arco da coalizão de planetas. Porque o Nolan, que é o nome secreto do Omni-Man, e o nome dele mesmo, ele, como identidade secreta, ele é um escritor de livros. Só que tem uma coisa, nesses livros, através das histórias de ficção, ele deixou escondido ali todos os pontos fracos dos Viltrunomitas. Por isso que isso vai ser importante na coalizão de planetas, porque o Art vai entregar esses livros pro Mark, e o Mark vai estudar e analisar esses livros do pai dele, e ele descobre que tem uma mensagem secreta, que é as fraquezas dos Viltrunomitas. Que é traída pelo Rex, ele trai ela com a Duplicate, depois ele toma no cu, porque ele também é traído, e a Duplicate trai ele com o Imortal, mas isso é mais pra frente. Por isso que muita gente acha que ele é um babaca, que ele merece apanhar, não sei o que, mas pra mim, depois eu vejo ele como um herói. As HQs é um pouco preguiçosa em alguns momentos, no começo da HQ, né, que era mais barata, e eles fazem essa brincadeira tanto na HQ quanto na série, por repetir os quadros, os painéis, que mostra que é uma coisa de preguiçoso. Tem uma cidade que é a Midnight City, que é uma paródia da Gotham City, onde o céu é vermelho, mas é só uma região, tipo, é bem cômico isso. Tem um demônio lá que é o Damian Darkblood, que é uma paródia do Hellboy. Também tem outro personagem, a Menina Monstro, que ela é tipo um Hulk, ela vira um monstro, como o próprio nome já sugere. Mas diferente do Hulk, não é nenhum soro, é um feitiço de uma bruxa, que tem uma maldição. Cada vez que ela se transforma num monstro, ela envelhece ao contrário, quando ela destransforma. Então ela é tipo uma garota de 20 e poucos anos, só que no preço de uma garotinha de 14, se não me engano. Tem o Cecil e o Donald. O Donald é tipo um agente muito foda, igual o agente Bart da SHIELD. E o Cecil seria tipo um Nick Fury que recruta os heróis pra
a proteção do planeta Terra. E aí é apresentado pra gente lá no volume 9 o Pentágono, em Utah, onde frequentemente essa base secreta vai ficar aparecendo na HQ, que é quando o Invencível ele passa a trabalhar, depois dos eventos da luta contra o Omni-Man, ele passa a trabalhar pro Cecil. A Eve gosta do Mark, isso todo mundo percebe desde o começo, e depois eles vão ficar juntos e o Mark vai deixar a Amber, mas ele fica com a Abby no início, um bom tempo, na verdade, mais do que na série, muita coisa acontece. Ele passa muito tempo com a Abby na HQ. Deixa eu ver o que mais. Tem o Doutor Sísmico, que ele usa tipo uma onda de som para destruir as paradas. Depois ele vai ser importante também, como eu já falei. Todos os vilões eles têm um grau de importância. E tem aquela luta final, que eu já falei que na série é bem mais foda do que no filme. Mas os diálogos são muito tops, né? O famoso pensa, Mark, pensa. E eu quis dividir assim, que até o capítulo 3 é o primeiro arco, né? Não vou falar todos os detalhes aqui porque eu não vou lembrar de tudo. No final ele conhece a sala branca lá, que fica tudo invisível e mostra lá a base secreta do Cecil, quando o Mark passa a trabalhar pra ele. Mas é isso. Os diálogos são muito bons. Um diálogo que eu achei mais foda nesse primeiro arco foi o diálogo que, quando o Omni-Man tá quase matando o Mark Grayson, ele fala assim: pensa, Mark, depois de que você vai viver mais de 500 anos, porque você tem sangue viltronomita, que nem eu, e você vai ver para todas essas pessoas que você tá protegendo, sua família, amigos e irmãos, você vai ver todos eles virarem poeira um dia. O que é que você vai ter daqui a 500 anos? E o Mark fala: você, pai, eu vou ter você. Para quem ouviu isso pela primeira vez só na série e não leu a HQ inteira do Invencível até o fim, pensar: nossa, que momento bonito, né? Mas não é só um momento bonito. Beleza, realmente o Mark demonstrou amor, apesar de quase ser morto, brutalmente molestado pelo próprio pai, que é um vilão intergaláctico. Mas mesmo mostrando amor e compaixão depois de ser brutalmente molestado, o Invencível, quando diz essa frase, ela vai ser importantíssima pro final da série. Eu dei um meio spoiler aqui. Essa frase vai ser importante no final de todo o arco do Invencível, toda a história do Invencível, mas eu não vou dizer como. Só quando eu fizer o último vídeo dos arcos do Invencível. Eu não sei quantos vídeos vão ser, eu não sei como eu vou dividir, mas eu pretendo trazer pro meu canal. Espero que vocês estejam ligados aí para assistir todos eles. E é isso, eu vou ficando por aqui. Eu recomendo de novo que vocês vejam, leiam Invencível. Vale a pena, você que gosta da cultura pop, gosta de quadrinhos, de super-herói, de filme. É muito bom, vale muito a pena. E meus cretinos, esse foi o vídeo aí do Invencível que eu quis deixar pra vocês. Eu não vou ficar com essa merda por muito tempo, porque eu sei que tá incrivelmente ridículo. Eu não vou usar essa bosta na minha cara, tá bom? Eu vou tirar. Mas esse bigodão aqui, Viltronomita, eu sou um Viltronomita. Isso aqui foi só pra promover a porra do vídeo do Invencível. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Ficou um pouco longo, eu não queria que isso acontecesse. Mas eu vou pegar, né? Só os primeiros 13 capítulos do vídeo. Ai, aqui. O Invencível que eu comprei foi um compêndio, que é gigantesco. É até meia hora de quadrinho aqui, galera. É muita HQ, muita HQ. E aí são 3, né? Eu comprei o primeiro e comprei o segundo. Aí falta só o terceiro pra eu terminar de comprar. Mas eu já li a HQ completa na internet. Tem na internet aí também pra vocês querem ler, ficaram curiosos. E é isso, eu vou deixando meu vídeo por aqui. Se vocês gostaram, dá aquele joinha e curte. Se vocês não gostaram, foda-se também. Valeu, tamo junto e é nóis.